Olá, em Bauru está sendo realizada a 19ª Semana Integrada do Meio Ambiente, a CIMAB, e o secretário do Meio Ambiente da SEMA de Bauru, Sidney Rodrigues, é nosso convidado aqui no Espaço Aberto para conversar conosco sobre assuntos ligados, lógico, à questão do meio ambiente e das políticas ambientais do município. Ele que é titular e servidor público de carreira na Prefeitura Municipal de Bauru e tem larga experiência, inclusive, com outras áreas operacionais do governo. Sidney, obrigado por sua presença aqui na rádio, na TV Cama e na internet para conversar em multiplataforma conosco. Bom, a gente é que agradece o convite para estar trazendo informação relacionada não só à questão da Semana Integrada do Meio Ambiente, mas outras atividades também da pasta. Eu vou começar pelo Cerrado, que é um dos temas que estão em discussão nessa semana. A gente comenta no meio, como jornalista, com os ambientalistas, os especialistas, que ele está tirando a cara um pouco de patinho feio da área do meio ambiente, porque durante muito tempo a cobertura vegetal de São Paulo, que já foi 35%, 38% de Cerrado, em Bauru tem a maior contribuição junto com Lins, agora está cerca de 1% só em todo o território paulista. Como são árvores esparsas, não são aquelas florestas densas de maciços, todo mundo achou equivocadamente no tempo que podia ir derrubando. Ele tem uma função muito importante do ponto de vista da recarga do aquífero. Correto, a gente tem as nossas árvores do Cerrado são árvores consideradas até de porte pequeno a médio, que são árvores que crescem ao máximo 10 metros aí de altura. É claro que nós temos uma parte de transição aí também, que temos outras árvores maiores. No entanto, além de fazer o abastecimento do aquífero, ele preserva também a questão do solo. O nosso solo do município é um solo arenoso. Então, toda vez que você tira essa vegetação, o solo fica exposto. Em vários locais se forma o processo erosivo conhecido aí como vossoroca. E acaba trazendo transtorno até para os córregos, porque vem o assoreamento dos córregos e com isso o dano ao meio ambiente acaba sendo um processo mais largo. A gente falou do Cerrado em relação à água, tanto do ponto de vista da recarga do aquífero, do outro lado, por causa disso, tem uma dificuldade de controle por microbacias e carreamento de muita água ao longo dos seios d'água superficiais no município em função desse desmatamento. Isso mesmo, a gente percebe que o que acontece? O Cerrado não é que ele possa ser, as pessoas até hoje ainda no município de Bauru querem explorar suas propriedades, só que acontece? O solo ele é arenoso, tem que se tomar alguns cuidados, mas o importante mesmo que seria as faixas de APPs dos córregos, tanto os urbanos como rurais, isso foi se perdendo ao longo do tempo. E hoje, boa parte dessa mata, desse maciço florestal não existe. E com isso aí acaba arrastando uma grande quantidade de areia. Vários córregos nossos estão todos assoreados. A gente percebe aí que a maior parte da questão da preservação do Cerrado se encontra ali na região do Rio Verde, próximo ao aeroporto. Ali existe um maciço bem preservado que a gente ainda consegue achar diversos animais silvestres que vivem naquele maciço florestal. É claro, pega outra partes urbanas. Se a gente pegar, nós temos alguns, digamos, bairros que ainda não foram habitados. Por exemplo, vamos pegar o Vale do Igapó, o próprio Manchester, Vila Santos Dumont, parte da Vila Aviação, Jardim Marabá. Então, esses bairros urbanos têm maciços de cerrado que estão sendo preservados ainda por questão de lei. Já que você fez a citação da região do Rio Verde, que é também uma grande concentração de produção de hortifruti e granjeiros que abastece a produção agrícola de muitas propriedades pequenas e médias aqui no município, a boa notícia é que esse maciço, além de estar preservado, ele está formado. A gente falou sobre o zoneamento aqui ainda ontem com o zootecnista Luiz Pires, que você sabe do grupo do trabalho, do zoneamento da área de proteção ambiental, a APA, do Água Parada, estão formando corredores ecológicos que podem ser preservados ainda. Nós estamos fazendo um trabalho bacana em relação a essa questão do plano de manejo da APA, porque na questão do Água Parada, ele foi criado, mas não foi delimitada a questão do seu uso sustentável. E quando você não traz alguma regra, fica vago, porque as pessoas têm suas propriedades e gostariam. Então a gente está revendo esse plano. Além disso, está criando, já existe todo o corredor traçado, e aqueles corredores de fauna que por acaso deveria existir um corredor que hoje não tem mais aquela mata,
a intenção nossa é, com esse plano de manejo, começar a recuperar essa floresta que foi destruída. Aí o sistema chamado de mitigação de compensação ambiental previsto também na revisão do plano, na sua regulamentação, para ao longo do tempo ir formando uma espécie de um fundo com possibilidade de recursos para esse tipo de atividade. Isso mesmo, nós estamos criando um termo novo. O que é? Outorga onerosa. Seria um valor, porque normalmente quem paga a conta é a pessoa que tem a sua propriedade no fundo do rio. Sim. Seria meio que injusto, né? Porque tem que tratar como bacia, como região. Como região. Então a ideia quem for construir dentro desse perímetro urbano da APA, a nossa intenção é que tenha essa outorga onerosa. A gente calculou um valor, aonde esse valor vai ser investido futuramente dentro da própria bacia de contribuição para a recuperação desses corredores da fauna. Outra questão, Sidney, durante a 19ª Semana Integrada do Meio Ambiente, que a gente está comentando como ponto de partida aqui, a gente vê que nas palestras e nesses encontros, por exemplo, do final de semana, tem uma série de profissionais, de especialistas que estão lidando. Nós conversamos com o professor, por exemplo, da Unesp, Osmar Cavassan, e ele falava ainda sobre o cerrado, nosso tema inicial aqui, dessa importância de pensar o bioma por completo. Parece óbvio, mas se a gente ficar com o olhar só focalizado nesse tipo de APA e de zoneamento, que é importantíssimo, você não consegue ver a possibilidade de preservação ou de manutenção real desse bioma. Correto. O professor Osmar Cavassan não tem nem o que dizer, né? Ele é o papa da área e do cerrado. Mas, digamos, essa questão da preservação do bioma tem que estar bem claro para todo mundo. Agora, qual que é a minha preocupação? Na realidade, quando a gente pega a parte rural, a gente sabe que, por mais que tenha problema ou não, a preocupação hoje minha como secretário do Meio Ambiente seria essas áreas que estão em transição. São áreas que são urbanas, que já foram loteadas no passado, que tem maciço de cerrado e as pessoas não conseguem suprimir. E já tem ocupação em alguns bairros com 30%, 40%, 20%, e essas pessoas estão descartando o seu lixo nesses fragmentos pequenos que tem. Isso aí está trazendo desequilíbrio, porque a gente percebe que o aumento de invasão de escorpião, porque o escorpião ele está saindo desses galhos podres, dessa vegetação invadindo as casas. A gente percebe o desequilíbrio de algumas doenças que tinham sumido, por exemplo, a febre amarela, que o pessoal começou a pôr culpa no coitado do macaco. Na realidade ele é só um hospedeiro, e esses animais acabaram invadindo também a área urbana. Então nós temos outros problemas, além do que várias partes desses moradores, vou usar como exemplo o Tangarás, é um bairro que está recebendo toda a infraestrutura, mas lá ainda é possível encontrar algumas quadras que estão totalmente preservadas com o fragmento de cerrado. E como o Manchester que você já citou. Aquele cerrado, eu fui convidado para ir até o local, tirar todo o cipó e deixar só as árvores. Não pode, porque você tem toda uma biodiversidade ali naquele local. Então tá difícil para conscientizar as pessoas. O que está preservado a gente vai manter. Tô falando de área de prefeitura. Agora, do particular, a minha opinião é que já deveria ser liberado, porque você acaba travando, o impacto ambiental é maior de tudo isso. Essa história de não haver o meio termo acaba agravando ainda mais, na minha opinião. Não adianta eu barrar uma pessoa que está pagando IPTU de uma área que ela poderia estar construindo. Mas tem a lei de proteção do cerrado. É uma coisa que deveria discutir. Por quê? Tem que pagar indenização não quer deixar construir da área. Por exemplo, o Manchester. Eu até fiz uma proposta para o prefeito que eu não esperaria o plano de manejo da APA Campo Novo. Vai demorar aí uns 8 meses, 1 ano. Para mim, eu já tirava aquilo lá, porque é um loteamento aprovado anteriormente, já existe uma boa parte ocupada. É só fazer um projeto de lei. A gente não vai discutir a APA agora, a gente vai discutir uma ocupação que está tendo irregularmente, porque a prefeitura às vezes não faz nada para regulamentar. Você está tocando num tema, Sidney, que a gente já conversou com o prefeito Clodoaldo Gazeta também. O Estado acenou desde o ano passado, mas infelizmente ainda não apresentou na Assembleia Legislativa. A promessa é que seja apresentada, inclusive, pelo secretário Maurício Brusadin, secretário estadual do Meio Ambiente, do chamado Plano de ocupação ou de regularização do cerrado urbano já com degradação,
consolidada. São desses casos que a gente está falando aqui. São esses casos, porque você já tem ruas abertas, você já tem residências naqueles locais, aí você não consegue levar a infraestrutura, porque você precisaria levar esgoto, essas pessoas têm fossa e não é, fossa séptica. Então são situações que eu vejo, assim como secretário do Meio Ambiente, que você está trazendo um dano ambiental muito maior do que deveria. Outra coisa que a gente está vendo, a gente recebe o tal de ICMS ecológico. É uma coisa que eu estou pesquisando agora, mas eu percebi que seria devido à estação ecológica que nós temos do estado aqui. Me passaram que vem em torno de 400, 500 mil reais por ano. Só que são dinheiro que deveria ser investido na questão da recuperação também digamos, dessa parte de fragmento florestal que existe hoje. Além do que o município ele tem uma preservação bem grande, porque também não fazer um estudo, já que nós estamos preservando muito mais do que outros municípios, não aumentar o valor desse repasse. Seria uma possibilidade também de discutir. Aliás, é o tal da compensação da conta do Cerrado, né? É uma questão federativa isso. Aliás, não é nada contra o Cerrado, ao contrário, é discutir que só temos a maior porção aqui em Bauru, Lins, e é estratégico para a federação, para o estado, manter esse fragmento em condições. O recorte dos recursos vinculados, relacionados à área, tem que demandar a maior parte, assim como na questão das hidrelétricas, para aqueles que têm a barragem, numa comparação grosseira aqui. Eu tenho esse pensamento, então já chamei algumas discussões, porque devemos investir no meio ambiente, mas não adianta você falar em meio ambiente se você tem uma população carente. Então são duas linhas diferentes. Então você tem que manter, para você conseguir manter o equilíbrio ambiental, você também não pode esquecer a parte socioeconômica, porque o ser humano, quando a barriga começa a apertar, só Deus sabe o que ele faz. Falando em questão de conscientização e ligação com a população, você como secretário recente na área de meio ambiente, estava em outro setor executivo também do governo, está discutindo com o Corpo de Bombeiros. Nós conversamos com eles aqui na segunda-feira. Esse boletim está disponível na página da TV Câmara no YouTube, com o coronel-comandante, tenente-coronel Miguel Ângelo Minozzi, sobre o plano de contenção de queimadas. Aqui eu vou dar um depoimento pessoal que a gente repete muito como jornalista aqui, mas para tratar com você que está em casa ou que nos ouve pela Rádio Câmara. É absurdo o número e o desleixo que as pessoas utilizam de queimar tanto em terreno quanto em fundo de vale. Tem os pontos conhecidos da cidade de descarte e queimada irregular. Não dá para conceber mais esse tipo de atuação do município. Bom, não dá. O que a gente percebe? Chega o período de conhecido aí, período de estiagem, esses focos de queimada aumentam cada vez mais. E a maior parte deles não estão concentrados no fragmento florestal, estão concentrados em terreno para especulação imobiliária. Bauru ainda tem, se não me falo da memória, quase 40 mil imóveis sem edificação. Ou seja, 40 mil imóveis sem edificação, eu estou contando desde terreno que vai de 125 metros quadrados, que é o mínimo permitido por leis, até glebas inteiras. Olha os eixos que cortam a cidade, como a margem ferroviária, por exemplo. A malha ferroviária, a gente vê queimada direto. E além disso, algumas áreas da prefeitura também. Sim. A gente percebe também que não adianta só tacar pedra. Eu fiz parte da discussão desse projeto de lei que estão querendo manter os terrenos limpos. Eu entendo que a gente tem que cobrar do terceiro, e aí falaram, a prefeitura vai ter que assumir. Eu falei, não, eu acho que a gente tem que terceirizar, tem que ter uma fonte para isso, uma multa pesada, porque a prefeitura tem que fazer a lição de casa dela. Então nós também temos que fazer. Alguns terrenos da prefeitura sofrem com incêndio. Então eu fiz a discussão também com o Corpo de Bombeiros, pedi que fosse encaminhado todos esses boletins para a gente, porque a ideia agora é aplicar advertência. E a partir da primeira advertência, a SEMA pode autuar o proprietário do imóvel no valor de R$1.500 a R$27 mil. Tem que mexer na lei atual ou não? É só a aplicação dela? Eu acho que vai ter que mexer. Tem que fazer uma alteração legislativa, porque de certa forma tem que multar direto. A pessoa, ela tem um imóvel lá, ela está deixando para valorizar, e se pegou fogo, na minha opinião, ela é corresponsável. Ela teria que manter limpo esses terrenos. Só para entender um pouquinho mais essa questão da proposta de R$1.500 de aplicação de multa até R$27 mil essa escala, Sidney. Até 27. A gente aplicou duas com R$27 mil, a SEMA já.
Entendi. Tá, mas essa escala é baseada no que? No tamanho do terreno? É outra referência? Para sair de 1.500 para 27.000? É baseado no tamanho do terreno. Tá, ok. Tem um outro embrião que ficou do governo passado, mas submetê-lo aqui à pasta que você recentemente acaba, entre várias prioridades, tomando, ainda na área de queimadas, que é tentar fazer um programa piloto que relaciona o munícipe à comunidade por bases, eventualmente, da Polícia Militar. Foi juntado Polícia Civil na área ambiental para encaminhamento integrado dos boletins, dos registros do Corpo de Bombeiro para integrar, e a ideia é que é supervisionado pela Sena que esse cadastro seja automático nos envios entre as autoridades, lógico, que lidam com o assunto, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil Ambiental, que tem delegacia especializada nisso, e a Secretaria do Meio Ambiente, mas aí com o dedo do munícipe. Preservado esse ponto em pontos pilotos, onde já tem estatística de maior incidência, que o munícipe seja um pouco fiscal da sua relação, informando sim aquele reincidente que em muitos dos lugares urbanos, como a malha ferroviária, estão repetindo e maldosamente continuando a queimar e depositar material. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa inovadora. Inclusive, eu fiz uma discussão com o vereador Marcos de Souza, o Marquinhos, e a ideia é estar conversando com o bombeiro, porque nós temos um problema aí da questão do fundo do bombeiro. Sim. E não que seria para captar recursos, mas eu acho que se a gente conseguisse fazer digamos, um convênio com o bombeiro é policial militar. Ok. Tá precisando de atividade delegada, hein? Poderia a gente estar fazendo um convênio, incluir o bombeiro, e esse dinheiro da aplicação das penalidades ir direto pro fundo do bombeiro. Porque, pelo que a gente percebeu, nos períodos de queimada, existe um gasto excessivo para esses combates. Então, por que não fiscalizar através do bombeiro? Segundo, a gente percebe algumas pressões, toda vez que a gente fala em notificação, apertar a multa, no mesmo tempo que algumas pessoas querem apertar a questão da multa, os outros querem liberar. Vou dar o exemplo o pessoal do GOT aí. Toda vez que o pessoal começa a multar, a população vem, tem que advertir primeiro. Então são 2 pesos, 2 medidas. Eu tenho preocupação que isso aconteça com a SEMA. Entendi. Porque eu acho que essa pessoa está fazendo coisa errada, ela tem que ser multada direto. Eu já tomei uma multa de falar no celular no trânsito. Foi correto, nem com recurso eu entrei. Sim. Então, cada um tem que pagar. Você tem a liberdade de escolhas. Então, se você quer pagar por aquele erro, você tem que pagar. Agora eu não falo mais, tá? A multa é caro. Entendi. Uma outra questão, para aproveitar teu tempo aqui, Sidney, conosco, acaba de ser assinado também no Dia Mundial do Meio Ambiente, está no Facebook do prefeito Clodoaldo Gazeta. Vamos aproveitar o tema aqui, a previsão que já ocorria de um contrato de recursos a fundo perdido de cerca de 4 milhões de reais para 5 municípios em programas pilotos que vão ser estendidos para o país, para a questão do modelo eventualmente de PPP ou outro sistema de parceria, no caso de parceria público-privada teria que ser PPP ou concessão, mas o estudo do modelo para o lixo e o tratamento final do resíduo aqui em Bauru junto à Caixa, é isso? Isso mesmo, os técnicos da Secretaria inclusive estão durante essa semana de meio ambiente se inteirando dessa proposta. Eu acho que é uma proposta muito boa para o Bauru, porque hoje o município, de qualquer forma, ele está mandando todo esse resíduo domiciliar para fora do município, está indo para um aterro em Piratininga. E o que a gente percebe? A falta de triagem do material, a gente acaba pagando um absurdo para estar encaminhando embora. Então, independente da tecnologia que a gente espera, é claro que a gente espera uma coisa do primeiro mundo, mas de repente isso possa não vir. Se vir pelo menos a mecanização que o pessoal fala, já vai ajudar. Separação e triagem. Separação e triagem, porque aí você vai ter que criar uma área de transbordo, separar tudo aquilo que é reciclagem, trabalhar com a compostagem. Então, eu entendo que muita coisa acabe ficando dentro do município e sendo melhor reaproveitado. Na minha opinião, acho meio difícil vir uma usina. Eu já fui da SEMA no passado e para viabilizar uma usina, o município teria que estar gerando aí pelo menos umas 600 toneladas dia. De qualquer forma, esse estudo aqui é que apresentar esse modelo executivo de projeto para poder ser utilizado pela prefeitura depois para contratar ou para abrir o edital. Isso, para abrir o edital. Sim. Então, vamos aguardar. Tem um pessoal que trabalha na área da reciclagem, as cooperativas. É complicado. Eles estão pensando assim, e se isso vir?
eu entendo que a gente viveu um momento no país, eu não sei, essa questão de reciclagem a gente tem que fazer, mas a gente vai ter que verificar um sistema novo, porque hoje você coloca caminhão na cidade, o tanto de monóxido de carbono na queima do combustível, pneu, gás com peça. Então, o sistema de cooperativa ele vai ter que ser repensado de coleta, na minha opinião. No caso da coleta seletiva, um braço do nosso tema aqui, é uma conta que a gente já debateu em audiência pública, mas para as pessoas entenderem, ela é a típica conta ruim do ponto de vista da estrutura pública, né? Porque você tem a mesma estrutura de caminhão operacional, distância percorrida e volume muito pequeno por peso. Tanto que agora passou o contrato para valor global, mas custa muito mais caro que o lixo doméstico comum. Muito mais caro. O que acontece? E não adianta a gente também bater naquela tecla de tipo, é claro que hoje tem muito carrinheiro, mas se você aumentar a quantidade de separação na casa, você vai ter que aumentar a quantidade de equipe na rua. Porque um caminhão que é para transportar 7.000 quilos, você consegue transportar no máximo 1.200. Isso é importantíssimo que você está falando. É uma questão da contradição, mas boa para a gente pensar ao longo do futuro. A gente fala, e é bom que se fale, que dentro de casa a gente tem que fazer a nossa parte, separar papelão de material de vidro e de material orgânico. Mas se a população, que hoje em Bauru faz pouquíssimo essa separação, aumentar em grande escala, isso cria um problema de demanda executiva gigantesco para a prefeitura. Correto. Se a gente for aplicar a estrutura que tem, na minha opinião, pode acontecer da gente pagar mais caro para fazer a coleta seletiva do que fazer a coleta de lixo domiciliar. Então tem que preparar esse caminho. Tem que preparar esse caminho. Então, eu acho que esse estudo aí que vai ser feito para PPP de modelagem, ele deve estar prevendo. Inclusive, eu como secretário vou fazer questão, até pela experiência que eu tenho, que seja abordado esses pontos. Porque são coisas que a minha vivência prática, eu acho que fica difícil você colocar uma quantidade de caminhão para você apertar, falar vamos fazer uma separação melhor. Faz, mas o sistema de coleta, como vai dar conta de tudo isso? Mas não vai ter área de aterro tão grande. Não vai ter área de aterro tão grande porque nós estamos indo na contramão também. Hoje existem tecnologias que você não precisava estar enterrando mais o lixo. Então tudo isso vai ter que ser pensado. O último ponto, a gente fala a questão de fiscalização, poder de fogo do poder público de realizar suas atividades, mas quantos fiscais para poder atuar você tem na SEMA? Aí que vem o grande problema. Na realidade, para atuar, para fazer todo tipo de vistoria, hoje eu tenho 3 fiscais. Para o tamanho de Bauru, humanamente impossível. Impossível. Nem discutir. E esses fiscais não seria só para deposição regular de lixo, não. Seria para deposição de regular de resíduos, no caso. Seria para fiscalizar queimada. Seria para fazer licenciamento ambiental das empresas de baixo potencial poluidor. Você não consegue. Agora, o que a gente vem discutindo? A criação de eu falo Secretaria de Postura, porque penso eu que o município deveria somar todo aquele serviço que é de postura. E ter uma secretaria para isso. Porque secretaria de postura você não tem uma parte técnica definida. Como tem os fiscais da CEPLAN também. Nem tem os fiscais da CEPLAN, tem outras secretarias que nós temos alguns tipos de fiscais. Então por que você não separar por setores, juntar esses fiscais e você ter uma quantidade maior no setor? É claro, tem serviço técnico que não dá para misturar, mas postura dá. Não dúvida. Para isso precisa resolver a questão da reforma administrativa, a lei fiscal para poder fazer a mudança no organograma. Um último tema, também anunciado pelo prefeito, que o estado cedeu, não doou, era para doação, o chamado Horto Florestal para a gente aqui, saindo em direção a Rodrigues Alves. Tem um belo programa previsto para lá, de central de triagem de animais a longo prazo, para fazer um sistema de consórcio com 35 municípios da região. O Luiz Pires coordena esse tipo de trabalho, só que hoje temos 44 hectares, uma série de problemas de manutenção que são conhecidos lá de custeio, e a SEMA vai para lá? Olha, pra gente estar indo. Isso aí o prefeito, ele estava dentro do projeto dele, de governo dele, ele quer esse horto. A minha preocupação é vendo essa questão desse cenário econômico que a gente está vivendo. Pode ser uma área fantástica para a gente trabalhar todas as questões, sem dúvida alguma. Mas como secretário de Meio Ambiente, hoje com a receita que eu tenho, me preocupa um pouquinho assumindo tudo isso aí. Mas é tudo grande desafio. Eu vou fazer de tudo para que as coisas dê certo, para que a gente tenha um espaço, digamos aí, mais verde, um espaço onde todo mundo sonha, que o prefeito ele fala que ali a gente vai ter o poupa-tempo ambiental.
que teria a Polícia Ambiental, teria a CETESB, CBRN ali. Tomara que dê certo. É um projeto, eu torço para isso e vou me dedicar para que isso aconteça. Mas eu espero que o Estado colabore aí com a gente. Não é só mandar a questão do ônus. Porque hoje, qual que é o grande problema para todo o setor público? Não é você construir algo, é o custeio. Você tem que pensar muito no custeio. Pagamento já tem de energia, vigilância, monitoramento, manutenção. Cuidado com a questão das plantas que já tem os projetos lá, com todas as responsabilidades dessa grande área. Isso, você tem que pensar na questão dessa grande área. Você tem ela, você passa a ser responsável. Se tiver um incêndio nessa grande área, município que responde. Então, temos N situações, mas é aquilo, é desafio. E se é uma parte tão importante para a cidade, eu vou me dedicar ao máximo para que no final do mandato se a gente for para lá com aquela estrutura ruim, a gente consiga fazer uma melhoria. Sidney Rodrigues, obrigado para conversar conosco de vários temas, todos eles com interligação ao meio ambiente, da 19ª Semana Integrada do Meio Ambiente, a CIMAB, que está em andamento em Bauru, e a gente aproveitou para esticar algumas dessas questões aqui. Bom, eu agradeço aí o convite mais uma vez e gostaria, como secretário do Meio Ambiente, de fazer um apelo aí para todas as pessoas que acompanham a rádio, a TV Câmara, que a gente nunca deve desistir quando a gente trabalha com o meio ambiente. Não só trabalha, mas como pessoa. Porque a partir do momento que você fazer uma ação dentro da sua casa, com a sua família, com certeza isso aí vai refletir na qualidade de vida, na questão econômica do município. Então, se você conseguir economizar água, energia, destinar corretamente o seu lixo, não descartar resíduos em qualquer lugar, usar o sistema público ou mesmo o particular, você pode ter certeza que esse investimento não é jogado fora. A gente vai ter uma cidade bem mais saudável e equilibrada ambientalmente. Muito obrigado ao secretário do Meio Ambiente de Bauru, Sidney Rodrigues, e para você que nos acompanha pela Rádio e TV Câmara, uma boa semana integrada do meio ambiente. Comece não jogando lixo no terreno do vizinho e nem tacando fogo naquela queimada, naquela mata que está no fundo, com os materiais que são destinados, por exemplo, ao ecoponto. Obrigado por nos acompanhar aqui pela Rádio e TV Câmara no Espaço Aberto.